é muito comum às vítimas fazer uma auditoria emocional. E normalmente nessa auditoria costumam se achar verdadeiros idiotas. Sempre com aquela pergunta: por que eu não percebi? Como que eu não entendi que isso era uma manipulação? Como eu me deixei levar por uma conversa dessa? E essa auditoria costuma machucar mais ou igual o momento que ela estava com o narcisista. Hoje eu quero te contar que você estava sendo manipulado o tempo todo. Aí você me diz: eu sei disso, mas o porquê que você não conseguia ver? Quer entender? Vem comigo, vamos conversar. Oi, eu sou a Ana Maria, eu uso a psicanálise, a neurociência e também a naturopatia para que junto nós possamos entender um pouco melhor os transtornos de personalidades. Neste canal, a ênfase é para o narcisista. E hoje a conversa é o pós, é quando a relação acaba, você sai e você começa a refazer a sua vida. Você está aí há 1, 2, 3, 4 anos, não sei o tempo que você está, mas você já consegue olhar para aquela relação com uma distância e com mais clareza. Aí você passa a se analisar e a achar que você foi um grande idiota ao se deixar manipular da forma que foi manipulado pelo narcisista. A vítima, ela não entende como não conseguiu ver coisas tão óbvias. Muitas das vezes, até alertado por famílias, amigos, alguém que realmente se preocupava com você. Mas eu quero que você compreenda que naquele momento você não tinha condição nenhuma de agir de forma diferente. Você estava com o seu cérebro ali todo viciado no narcisista. E qualquer coisa que viessem te falar o contrário, normalmente o seu próprio cérebro já iria descartar. Porque você estava condicionado ou sendo condicionado à manipulação e a fazer a vontade do narcisista. É um processo um pouquinho complicado, mas de forma bem simples eu quero te explicar que você foi vítima. Por isso que não precisa se sentir culpado. O gaslighting mexe no hipocampo, a memória, e na amígdala, o medo, fazendo a pessoa duvidar da própria percepção. Então você passa ali a viver recebendo as gotinhas, porque o narcisista trabalha por gotejamento, e isso vai condicionando o seu cérebro, condicionando que vem trazendo junto o seu sistema físico mesmo. Você fica com mais estresse, porque você fica ansiosa por gotinhas de amor que o narcisista te dá, aqueles chamados momentos de paz. Você fica ansiosa para corrigir um momento de silêncio. Então o seu cortisol, ele fica muito, muito elevado. O seu corpo passa a ficar em estado de alerta constante. E quando aquela gotinha de amor finalmente cai, você libera muita dopamina e ocitocina. Então você entra num estado de relaxamento e paz. E essas duas formas de agir do narcisista, ela controla a nossa percepção da realidade, o nosso ser. E aquele momento, você não tem outra saída, você vai vivendo aquilo. Precisa viver algumas vezes, precisa ter um senso claro para conseguir sair. Muita gente, mas muita gente, que por mais que conheça, que assistam vídeos, que leiam livros, que sejam informadas, ainda não conseguiram sair. Nós não podemos nem julgar, porque a gente não sabe o nível de manipulação que aquela pessoa está recebendo. A vítima de um narcisista, ela fica condicionada àquela condição imposta pelo mesmo. O narcisista, ele tem armas de manipulação e nós jamais podemos esquecer de uma coisa. O narcisista faz uma leitura precisa da vítima. Ele sabe onde, como e quando agir. Ele sabe onde e quando e
como te entregar aquilo que te mantém naquele jogo, naquela prisão. Por isso que é desesperador para o narcisista quando a vítima resolve não agir da forma que ele espera que ela haja. Ele simplesmente fica enfurecido pelo fato de que ele perdeu o controle. Quando você vê um vídeo, você assiste um vídeo meu ou de qualquer outro bom profissional que está aí na internet falando, e você começa a entender e tira o suprimento do narcisista, se torna uma pedra cinza, ele realmente fica totalmente desvalidado. Eu sempre te digo e volto a dizer que você traz um narcisista de volta e expõe ele à vergonha que tanto ele trabalha para esquecer. Mas voltando em você, quando você está lá fazendo essa autoavaliação e dizendo, gente, como que eu fui idiota? Você entendeu? Você estava condicionado. Como vítima, era aquilo que você tinha para viver. Mas agora você precisa fazer uma outra análise. Olhar para você como uma pessoa liberta, uma pessoa que conseguiu vencer. E pegar esses momentos de sofrimento, tortura psicológica e tudo que você viveu ali com o narcisista e reconstruir uma história em cima disso. E lembrar que você continua intacto. Passou, acabou, não existe mais aquela dependência, aquele jogo, e você está pronto para viver outra vida, outras coisas. E agora você tem até algo mais. Você pode olhar o seu próximo relacionamento, seja com um amigo, com a sua família, ou até mesmo com uma pessoa que você vai se envolver e ter uma clareza da ação daquela pessoa. Não ficar mais preso e se dar emocionalmente tão fácil. É muito comum nas vítimas não querer relacionamento. Por um tempo eu até concordo que é o tempo que você precisa ficar com você, que você precisa se entender, mas passado esse tempo, a ferida curada, você precisa sim de ter outra pessoa, porque nós somos seres relacionáveis, nós precisamos de nos relacionar. Não quer relacionar amorosamente? Tudo bem, mas que você tenha amigos, que você seja envolvido por pessoas. Porque isso é a beleza da vida e nenhum narcisista vai poder te tirar. Se neste momento a sua mente ainda não consegue trazer ninguém, pensar em ninguém, tudo bem, se respeita, mas procure se ouvir mais, se entender mais, se possível, faça terapia, para que você já tenha uma pessoa muito mais forte do que aquela que entrou com o narcisista. Importante lembrar que você não se perdeu. Você continua sendo a mesma pessoa maravilhosa que era antes de entrar nessa relação. Você continua tendo as suas qualidades e os seus valores. O bicho da relação, o estragado da relação, ficou no seu passado. E o seu futuro pode ser muito melhor e cheio de muito mais coisas boas. Porque agora você está trazendo na sua bagagem algo extra que pode mudar tudo daqui para frente. Sinceramente, espero ter te ajudado. Peço para curtir, comentar e compartilhar e te espero no nosso próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os medos e as principais preocupações do narcisista. Tchau!